RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Meu nome é Luiz Branco, sou pastor da Igreja Evangélica Batista de Cascais. Nós estamos aqui neste momento e eu gostaria de meditar um pouco convosco sobre uma passagem da Escritura que me toca muito o coração. Essa palavra, ela é inclusive uma palavra que nós utilizamos muito quando vamos fazer uma apresentação de crianças na igreja. Nós lemos para os pais esta mensagem, este texto que está em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 1 e 2, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuís a terra que o Senhor, Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Há uma orientação clara de Deus nessa passagem, que é para que nós possamos guardar a palavra de Deus em nossos corações, tal qual ela é, ou seja, tal qual ela foi dada pelo profeta, no caso, nesta passagem, por Moisés, por Cristo, e nós temos essa preocupação de guardarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que, quando olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com uma quantidade de mandamentos muito grandes. Segundo os judeus, que são muito dedicados em obedecer todos os mandamentos do Antigo Testamento, eles dizem que há aproximadamente 613 mandamentos no Antigo Testamento que precisam ser obedecidos pelos judeus. E aí eu me deparo com uma narrativa que me chama bastante atenção, que é a narrativa de Adão e Eva no paraíso. Quando Adão e Eva estão no paraíso e Deus os havia criado, Deus havia criado todas as coisas e Deus lhes dá uma ordem. Deus não lhes dá 613 mandamentos, Deus não lhes dá uma lista com 10 mandamentos, Deus lhes dá uma única ordem. E a palavra que o Senhor deu a Adão e a Eva foi a seguinte: E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Um mandamento simples, um mandamento único, e que foi dado a Adão e Eva. E nós, conhecedores da história, sabemos que eles erraram e não obedeceram o que estava determinado por Deus e comeram do fruto. E quando o Senhor aparece para confrontá-los com o pecado que eles haviam cometido, é algo que nos chama a atenção, porque eles passam a culpar um ao outro pelo o que havia acontecido. Mas voltando um pouquinho atrás, em Gênesis, no capítulo 3, no versículos de 1 a 3, quando o Senhor, quando Eva é confrontada pela serpente que lhe confronta com o mandamento que Deus lhe havia dado, ele diz: o que o Senhor lhe disse, o que o Senhor disse a vocês? E Eva, ela diz o seguinte: assim disse Deus,
não comereis de toda a árvore do jardim. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha, nós vemos aqui um acréscimo. Eva incluiu o não tocarás, no não tocareis nele. Deus não disse para não tocar no fruto da árvore. Deus disse apenas para que eles não comessem do fruto da árvore. Isso não significa que eles poderiam ir lá e tocar no fruto. Não é isto o que eu quero chamar a atenção. O que eu quero chamar a atenção é que Eva acrescenta à palavra de Deus um mandamento, uma ordem que Deus não lhes havia dado. Que Deus não lhes havia dado. E isto é algo terrível quando nós acrescentamos à palavra de Deus aquilo que não está na palavra de Deus. Alguns teólogos, ao falar sobre este episódio, eles dizem que houve um esquecimento da palavra. Eva esqueceu-se da palavra de Deus. Ora, eu não sei exatamente se ela esqueceu-se da palavra de Deus. O importante é que ela não atentou, ela acrescentou aqui a palavra. E aí nós somos levados mais uma vez a outro texto bíblico, onde Jesus, no capítulo 4 de Mateus, onde Jesus é tentado por Satanás. Ele é tentado no capítulo 4, nos versículos 4, 6, 7, 10. Há uma resposta de Jesus a cada uma das tentações que lhes são impostas. E para cada uma delas, Jesus respondeu de forma muito clara e muito categórica. Ele respondeu a Satanás da seguinte forma: está escrito. Quando Satanás lhe ofereceu alguma coisa e usou a palavra de forma errada para tentar Jesus, quer dizer, usou a própria Escritura para tentar Jesus, Jesus chama a atenção de Satanás ao dizer que está escrito, ou seja, Jesus foi fiel ao texto bíblico. Paulo fala de Jesus como o segundo Adão, o Adão perfeito. Nós vemos então que o primeiro Adão, os primeiros seres humanos, eles alteraram a palavra de Deus, não atentaram para a palavra de Deus. Já o segundo Adão, ele que é Cristo, ele atentou para a palavra de Deus e ele disse categoricamente: está escrito desta forma, está escrito desta forma, está escrito desta forma, com a intenção de deixar valer ali a força da própria palavra de Deus na disputa que estava ali entre Satanás e Cristo, para que ele pudesse cometer algum pecado, algum deslize e cair da graça de Deus. E Jesus não lhe dá hipótese, Jesus simplesmente lhe responde desta forma. O que nós aprendemos aqui é que devemos guardar a palavra de Deus como ela é. Devemos ler a Bíblia. Muitos cristãos não leem a Bíblia, muitos cristãos citam versículos bíblicos de ouvido, porque ouviram alguém dizer alguma coisa, ouviram algum pregador falar na internet, no YouTube, num podcast ou em qualquer outro lado, mas eles não foram lá, não leram a Bíblia, não examinaram a Bíblia. E isto é algo que tem sido muito danoso para a vida dos cristãos, quando eles não dedicam tempo, não dedicam parte do seu dia para ler a palavra
de Deus e memorizar a palavra de Deus para vencer o inimigo no momento das tentações. Algumas pessoas dizem que se você dedicar 15 minutos da sua vida diária, apenas 15 minutos, lendo a palavra de Deus, em um ano você terá lido toda a Bíblia. Outros fazem uma outra proposta: se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, em um ano você terá lido toda a Bíblia. E você vai ter a palavra em primeira mão, você não vai ouvir apenas o que outra pessoa disse, mas o que você mesmo leu e que gravou, está gravado no seu coração. Mas hoje parece que estamos num tempo em que as pessoas não estão a atentar tanto para isto. O salmista, quando fala da palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é fundamental na nossa caminhada cristã. Nós nunca chegaremos a lugar algum na vida cristã sem a palavra de Deus. Por isso precisamos ser crentes que têm o hábito, que nutrem esse hábito diário, constante, de ler, de examinar, de estudar a palavra de Deus, para que ela possa habitar no nosso coração e para que assim nós possamos vencer as tentações do inimigo quando elas vierem contra nós, que nós possamos dizer, como Jesus disse: está escrito, está escrito. Que Deus vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.